Olá, sejam bem-vindos aí ao canal da Igreja em Campinas. Essa é a última mensagem dessa série, desse bloco de mensagens, que são 12 mensagens a respeito do capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Nós já vimos uma série de mensagens, do capítulo 5 e o 6, e agora no capítulo 7, essa é a última mensagem. Essa série, ela falou de muitos assuntos, falou de muitos princípios, tem várias mensagens que você pode estar acompanhando aí na descrição do canal. Quero aproveitar desde já e dizer para você, se você não é inscrito ainda no canal, você pode se inscrever para estar acompanhando aí essa série de mensagens. No canal da Igreja em Campinas também tem outras séries de mensagens que você vai estar recebendo aí também as notificações, você pode estar acompanhando aí. São várias séries, também tem as outras mensagens, as outras transmissões que são das reuniões de sábado, as reuniões de domingo. Então o canal aí está bem recheado de palavra aí para estar suprindo aí. Se você também já é inscrito no nosso canal, quero te agradecer por ter nos acompanhado, por estar nos acompanhando aí nessas séries, nessas palavras, a palavra de Deus que está sendo transmitida aí. Você pode deixar aí o seu like, pode deixar aí o seu joinha, o seu gostei, Então, eu quero iniciar com uma oração, agradecendo por o Senhor ter nos conduzido até aqui, o Senhor ter nos trazido até aqui, embora nós estamos vivendo um período de pandemia, muitas coisas incertas, crise na saúde, crise na parte das finanças, Tem aí a questão de desemprego, questão da saúde, muitas pessoas acometidas aí pela contaminação do vírus, muitas vieram a óbitos, outras se recuperaram, algumas tiveram sequelas. Graças a Deus, muitas também não se contaminaram, Então, gostaria de fazer uma oração nesse sentido, como gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, E pelo também o seu guardar. Senhor Jesus, nesse momento nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, nós nos voltamos a Ti, realmente nós Te agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde. Obrigado, Senhor, também pela nossa família, também pelo nosso lar, a fonte de renda que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigado também por cada um dos ouvintes, cada um dos irmãos, cada um dos participantes que tem acompanhado as mensagens nesse canal, tem acompanhado as transmissões. Realmente abençoe, Senhor, cada uma dessas famílias. Ó Senhor Jesus, também obrigado pela Tua palavra, o Senhor tem nos iluminado, o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem cuidado de nós. Essa palavra tem dado direção para cada um de nós, para nós podermos prosseguir. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, essa mensagem, a mensagem 12, é a última mensagem desse bloco da série Os Mistérios do Reino dos Céus. Essa mensagem, ela fala, que nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus. Tudo que eu for fazer, tudo que eu fizer, eu preciso ser de acordo com a vontade de Deus. Então, nós não podemos fazer nada que esteja fora da vontade de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós corremos o risco de fazermos muitas coisas, ter feito muitas coisas, e quando chegar naquele dia, nós formos reprovados. Então, essa mensagem, aqui no versículo 21, Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim, ó: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então aqui não basta só eu dizer Senhor, Senhor, Não basta só eu dizer, só eu invocar o nome do Senhor. Não, aqui a questão é se eu também faço a vontade do Pai Celestial, a vontade do Pai Celeste. Porque, às vezes, o Senhor tem os seus filhos, tem os seus servos, eles estão fazendo muitas coisas, mas eles não estão fazendo, de fato, a vontade do Pai. No versículo 22, diz assim: Muitos naquele dia hão de dizer-me,
Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui então nós vemos que tem um grupo de servos de Deus, tem um grupo de filhos de Deus, que eles fizeram muitas coisas. Eles não só disseram Senhor, Senhor, eles não só invocavam o nome do Senhor, mas fala que eles profetizaram no nome do Senhor. Fala aqui que eles expeliram demônios no nome do Senhor. E fala aqui que eles fizeram muitos milagres no nome do Senhor. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo aqui, ele não negou nenhum desses fatos aqui. São tudo situações legítimas. Mas a questão é, tudo isso era a vontade de Deus naquele momento? Então, a pergunta que nós precisamos fazer é: Senhor, o que eu estou fazendo hoje é a tua vontade? Porque no versículo 23 ele fala assim, ó: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então tudo que eu faço e não é a vontade de Deus, tudo que eu faço que não é a vontade do Senhor, é como se eu estivesse praticando iniquidade. Aqui o Senhor fala, ó: nunca vos conheci. Ou seja, nunca vos aprovei aquilo que vocês estão fazendo. Então, essa palavra é uma palavra de alerta para cada um de nós, em que nós precisamos, irmãos, sempre estar buscando a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em Hebreus capítulo 10, o versículo 7, ainda falando a respeito da vontade do Pai Celeste, em Hebreus capítulo 10, o versículo 7 diz assim: então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, primeiramente, o nosso Senhor Jesus Cristo foi o primeiro que fez a vontade do Pai. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, o viver humano dele aqui na terra, né? A sua crucificação, a sua morte, a sua ressurreição, tudo foi feito de acordo com a vontade do Pai. Tudo foi feito para cumprir a vontade do Pai. Aqui no versículo 7, né, Hebreus 10, 7, ele fala assim, ó: então eu disse, estou aqui, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. Em tudo que nós formos fazer, nós precisamos também estar sempre buscando a vontade de Deus, saber se aquilo que eu estou fazendo, se aquilo que eu estou falando, a maneira que eu estou, se aquilo é a vontade de Deus ou não. O nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto ele esteve aqui na terra, ele sempre buscou fazer a vontade de Deus. Ainda continuando, no versículo 9 diz assim: então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, é essa vontade que nós precisamos buscar, e é nesta vontade que nós precisamos também ser santificados. A respeito da vontade de Deus também, em Romanos capítulo 12, o versículo 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós podemos ver por esse versículo aqui, o versículo 2 de Romanos 12 mostra para nós que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita.
Mas nós não sabemos qual é essa vontade. Então, o que nós precisamos aqui? Fala assim, ó, para que experimenteis qual seja. Então, nós precisamos estar sempre buscando. Aqui, essa palavra experimentar, ela tem o sentido de fazer testes. Então, é como um laboratório de ciências ali, onde os cientistas, né, um exemplo, nós estamos vivendo o período da pandemia. Então, hoje já tem várias vacinas, né, que foram aprovadas, vários países já estão aplicando ali esses imunizantes, né, nas pessoas. Mas até o momento, enquanto não descobriram qual era o antídoto, eles precisaram fazer teste. Testa aqui, testa ali, testa de um jeito, faz uma experiência aqui, faz uma experiência ali, até o momento de encontrar, né, qual era o imunizante certo, qual era o antídoto certo. Então foram feitos vários testes, várias experiências para descobrir qual era o imunizante ali, o antídoto. Então, no que diz respeito à vontade de Deus, nós precisamos experimentar também, né? Nós precisamos, vou tentar desse jeito, não deu certo, puxa, não é assim, então eu vou tentar do outro jeito. Puxa, não deu certo. Então, nós vamos tentando, vamos experimentando, faz daqui, faz dali, é um do jeito daqui, do outro jeito dali, até quando chegar o momento de nós encontrarmos qual é a vontade de Deus. Então, esse versículo mostra para nós que, às vezes, né, na maioria das vezes, nós não sabemos qual é a vontade de Deus, então nós precisamos testar, nós precisamos descobrir, nós precisamos experimentar, né, através de testes ali. Então, louvado seja o Senhor por isso. Aqui em Atos capítulo 16, mostra isso para nós. Atos capítulo 16, o versículo 6 diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, aqui está falando de Paulo, né, e dos seus companheiros que estavam com ele ali. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, olha só, no versículo 6 fala que eles estavam percorrendo uma região, a região da Frígia e da Galácia, e eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então o apóstolo Paulo estava tentando pregar a palavra na Ásia, né, percorrendo a região da Frígia, né, e da Galácia, e eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Então naquele momento eles pensavam que eram para eles ir para aquela região, mas o Espírito Santo falou: não, essa região não é para vocês pregar a palavra não. Então eles estavam tentando descobrir se a vontade de Deus era não, o Espírito falou: não, não é aqui. Aí eles foram para uma outra região. Fala assim, ó, o versículo 7, Atos 16, 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então eles estavam tentando ir para uma região, o Espírito Santo não permitiu. Aí eles foram para outra região, né? A região da Mísia, né? Passaram Mísia, né? Tentaram ir para Bitínia. O Espírito falou: não, não é também aqui. Então você vê que eles estavam tentando, através de testes, através de experimentando para saber qual é a vontade do Senhor, e eles não tiveram essa confirmação. Então no versículo 8 diz assim: e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então nós vemos que o apóstolo Paulo estava tentando ir para uma direção, não era. Tentou ir para outra direção, não era. Então chegou um momento que ele deu uma parada, ele teve uma visão, e naquela visão ele pôde entender qual era a direção, qual era o lugar que ele precisava ir. Então nós vemos que a vontade de Deus aqui foi revelada para ele no ambiente, e foi revelada também através de
testes. Nós podemos conhecer a vontade de Deus também através do nosso interior. Nós temos a unção interior, nós temos o nosso espírito, nós temos uma intuição no nosso interior. É um sentimento interior muito sensível, no mais profundo do nosso íntimo. Então aqui em 1 João, capítulo 2, o versículo 20, diz assim: E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. O versículo 27 diz assim: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Então, no nosso interior, irmãos, nós temos a unção. Essa unção, ela nos ensina a respeito de todas as coisas. Ela é verdadeira e ela não é falsa. E aqui fala também que nós precisamos permanecer nela. Então, nós podemos também conhecer a vontade de Deus através da unção interior, através do Espírito que se move no nosso interior. Aqui em Romanos ainda, capítulo 8, o versículo 1 e 2 diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, o versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, esse versículo mostra que no nosso interior nós temos uma lei. Essa é a lei do Espírito da vida, ela está no nosso interior, ela se move como a unção. Então, ela nos ensina a respeito de todas as coisas. Então, nós podemos sim conhecer a vontade de Deus, não só através do ambiente, mas também através do nosso interior. Talvez eu estou no ambiente ali, eu não estou conseguindo saber qual é a vontade do Senhor, eu não estou tendo a percepção clara ali, então eu preciso me voltar para o meu interior e prestar atenção à unção, eu preciso prestar atenção ao sentimento no meu interior. Aí o versículo 13 diz assim, Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O versículo 14 diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então a intenção de Deus é revelar qual é a sua vontade através também do seu Espírito que está no nosso interior. Ainda a respeito da vontade de Deus, em João, o Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17. Diz assim: Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da tua doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, se eu tenho o desejo de fazer a vontade de Deus, primeiramente eu preciso conhecer a vontade de Deus. Eu preciso saber qual é essa vontade. Primeira coisa é disso. Segunda coisa, eu preciso conhecer a respeito da sua doutrina, ou seja, a respeito da palavra. Então a palavra também, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos revela qual é a vontade de Deus. Então eu preciso ter esse coração de querer saber, de querer conhecer a vontade de Deus. E por outro lado, aqui fala também que eu preciso conhecer a respeito da sua doutrina, ou seja, a respeito da palavra. Então a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela também nos revela qual é a vontade de Deus. Então, se eu não estou conseguindo ter uma percepção no meu interior a respeito do ambiente, se eu não estou conseguindo saber qual é o sentimento no meu interior, então o que eu preciso fazer?
eu preciso me voltar para a palavra de Deus, irmãos. Em Salmo 119, 105 diz assim que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, realmente, a palavra ela nos ilumina num período de trevas, num período na qual nós não sabemos qual é a direção, num período na qual nós não sabemos qual direção tomar. Então, essa palavra ela é luz para nós, ela revela também qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Então, voltando, no capítulo 7 de Mateus, ele fala assim, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então, a respeito da vontade de Deus, irmãos, principalmente aqui no Evangelho de Mateus, claramente aqui em Mateus 7, isso não é revelado para nós, O nosso Senhor Jesus Cristo, ele não fala claramente qual é a vontade dele. Ele só fala que nós precisamos fazer a vontade do Pai, mas ele não fala claramente, qual vontade é, ou que vontade é. Mas quando nós chegamos no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, essa vontade ela é revelada para nós. Então, em Mateus capítulo 16, o versículo 18, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a vontade do Pai, a vontade de Deus, irmãos, que é revelada no Evangelho de Mateus para nós, diz respeito à edificação da igreja. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 16, versículo 18, ele fala para cada um de nós: eu edificarei a minha igreja. Então, a vontade do Pai, a vontade de Deus é que o Filho edifique a sua igreja. Então, a vontade de Deus é, sim, a edificação da igreja. Aí, o que acontece? Nas cartas, a partir de Atos, ali nas cartas do apóstolo Paulo e em todo o Novo Testamento que se segue, é revelado para nós como que essa igreja ela é edificada. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim, Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação, olha só, irmãos, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o objetivo do nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, a vontade de Deus é a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. O versículo 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. 15. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, nós podemos ver que no Novo Testamento, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, é revelado para nós qual é a vontade de Deus, a edificação do seu corpo. Aqui em Colossenses também, capítulo 2, o versículo 18 e o 19 diz assim. Versículo 17. Vou começar no 17. Colossenses 2, 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porque o corpo é de Cristo. 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outro,
pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Olha só o versículo 19. E não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então esse versículo também mostra a edificação do corpo de Cristo. Então nós precisamos conhecer sim a vontade de Deus que está na palavra, nós precisamos conhecer a vontade de Deus através do nosso espírito que está no nosso interior. Nós precisamos conhecer também a vontade de Deus no ambiente em que nós vivemos, em qual nós relacionamos. E a vontade macro, a vontade principal de Deus, irmãos, para nós hoje no Novo Testamento, os seus filhos, é sim a edificação do seu corpo, né? Deus tem uma vontade também, que é uma vontade para as nossas vidas, né? Deus ele tem um desejo, né, que eu cresça em vida, que eu seja aperfeiçoado. Deus tem um desejo também que eu me case. Deus tem um desejo também que eu arrume o trabalho, que eu tenha uma profissão, que eu estude, né, que eu tenha uma vida normal. Deus tem esse desejo. Deus tem essa vontade também para as nossas vidas pessoal, né? Cada um de nós temos uma vida pessoal como seres humanos e Deus tem uma vontade também para o nosso dia a dia. Então nós sempre precisamos estar buscando sim a vontade de Deus no que diz respeito ao seu corpo, à sua igreja, a edificação da igreja, e também nós precisamos estar sempre buscando também a vontade de Deus para as nossas vidas, né, como ser humano, né, como pessoas, né? Então louvado seja o Senhor. Então em Mateus capítulo 7, isso fica bem claro para cada um de nós. Então, em tudo que nós formos fazer, seja na nossa vida pessoal, seja no que diz respeito à igreja, ao serviço ao Senhor, ao seu corpo, à sua edificação, nós precisamos estar sempre buscando, né, a vontade de Deus, saber qual é a vontade de Deus, para quando chegar naquele dia, nós não sermos ali reprovados, né? Ainda aqui no capítulo 7 de Mateus tem alguns versículos que eu gostaria de ler. Mateus capítulo 13 e o capítulo 14 diz assim, capítulo 7, né, versículo 13 e 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então a vontade de Deus, irmãos, tomar o caminho da vontade de Deus, escolher o caminho da vontade de Deus não é fácil. O caminho é um caminho apertado e a porta ela é estreita. Talvez, né, se eu não conheço a vontade de Deus, se eu não sei qual é a vontade de Deus, talvez o meu caminho seja largo, talvez eu possa fazer muitas coisas, talvez eu tenha uma vida ali sem restrição, né, eu não tenho uma vida estrita, talvez, né, a porta que eu entrei é uma porta larga, espaçosa, mas a partir do momento que nós conhecermos realmente, de fato, qual é a vontade de Deus, irmãos, o nosso caminho se torna um caminho apertado, a porta se torna uma porta estreita. Então, desde já, desde hoje, nós precisamos buscar sim qual é a vontade de Deus. Nós precisamos sim tomar o caminho apertado, precisamos tomar o caminho estreito. Nós não podemos, irmãos, viver uma vida desregrada, uma vida sem restrição. Nesse período da pandemia, né, nós estamos sofrendo ali as restrições, né? Todos nós estamos ali, em certo sentido, né, presos, né, em casa, só limitados ali à questão do trabalho, não podemos ter aquela liberdade que nós tínhamos antes da pandemia. Então, isso, em certo sentido, é um caminho estreito, é um caminho apertado, né? Antes talvez a vida, né, que as pessoas vinham vivendo, ou talvez até nós, uma vida ali sem restrição, uma vida, né, no caminho espaçoso, uma porta larga ali, Deus não quer que nós tenhamos, irmãos, uma vida sem restrição. Deus quer que o nosso caminho seja um caminho apertado. Deus quer que nós tenhamos um caminho estreito. Deus quer que a porta nossa seja apertada, seja estreita assim. Ó Senhor Jesus, porque se o nosso caminho for largo,
Se a nossa porta for larga, se o nosso caminho for, né, não for apertado, o que que vai acontecer, irmãos? Ele fala aqui, né? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ou 13. Se o caminho for largo, se a porta for larga, ele fala assim, ó, esse caminho ele conduz para a perdição. Se eu já fui salvo, né? Se eu já recebi o Senhor na minha vida como Salvador, né? E talvez eu não tenha mais, eu não sofra mais a perdição eterna, né? Essa perdição aqui não diz respeito à perdição eterna, diz respeito à perdição da minha alma, né? A minha alma não vai ser salva, né? Meu espírito vai ser salvo, mas a minha alma vai sofrer ali, vai ficar 1000 anos ali no choro e ranger de dentes, né? Então a minha alma não vai ser salva. Ela vai passar por um período de 1000 anos ali de tratamento. Então, que realmente essa palavra venha estar nos iluminando, né? No que diz respeito ao caminho apertado e a porta estreita. E para finalizar, né? Aqui no versículo, a partir do versículo 24 de Mateus 7, ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, tudo que nós ouvimos, que nós vemos ouvindo, né, no que diz respeito à palavra do Senhor, essa série de mensagens, todas as outras palavras, outras mensagens, né, a nossa leitura da Bíblia, né, aqui você pode englobar tudo, né, tudo que o Senhor tem falado para nós, né, tudo que o Senhor tem dispensado para nós. Ele fala assim, ó, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, então tudo que o Senhor tem falado para mim, tudo que o Senhor tem falado para você, seja através de áudio, seja através de vídeo, seja através de leitura, seja através de qualquer outro meio, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então a diferença aqui, irmão, se eu ouço a palavra do Senhor, se eu pratico essa palavra, ela se torna um firme fundamento na minha vida. Se torna uma firme rocha a qual a minha vida é edificada. Então essa situação que nós estamos vivendo, em certo sentido, podemos ver que o vento, né? Podemos ver esse vento da pandemia. Podemos ver essa chuva, essa enxurrada, né? Do coronavírus que tem nos afetado aí grandemente, né? Em todos os sentidos. Aí vemos a questão da contaminação, vemos a questão da saúde, vemos a questão da crise financeira. Se nós não estivermos numa firme rocha, se nós não estivermos num firme fundamento, irmãos, a nossa casa ela não resistirá. Então, agradecemos o Senhor, pelo Senhor tem falado uma palavra para nós, nós temos ouvido essa palavra, e essa palavra tem constituído um firme fundamento nas nossas vidas. Se nós estamos em pé hoje, se nós permanecemos firmes hoje, é porque nós temos dado ouvido à palavra do Senhor e essa palavra tem se tornado uma base firme nas nossas vidas, né? Louvado seja o Senhor por isso, né? Então eu agradeço aí a sua audiência, você tem acompanhado essa série de mensagens, né? Esse primeiro bloco de 12 mensagens. Eu encerro por aqui. As próximas mensagens, né? Depois vai estar sendo lançada aí no canal. É só você acompanhar aí a descrição no canal, né? Que vai ser as mensagens do capítulo 13 de Mateus, que fala sobre as parábolas do reino. E depois eu volto com o capítulo 24 e 25 de Mateus. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado. Amém.